Está valendo! Está valendo! Começou mais uma live. Tamo junto, coisa linda vocês. Estamos criando um grupo, então cria logo, Facebook. Cria logo, que eu tô com pressa. Tô pegando fogo! Ô, Glória! Começou os dedinhos! Gente, a paz, esses coraçãozinhos, coisa mais linda, rapaz. Boa noite, Brenda, Matheus e Luara. Oi, Miriam. Boa noite, Thaís, a paz. Gente, vocês estão achando que tá muito escuro? Vocês estão achando que tá escuro? Tá muito escuro, não tá? Vou resolver. Oi, Samara, querida, paz. Ô, fala, Jean. Eu acho que tá muito escuro. Deixa eu ligar meu refletorzinho. Ah! Eu amo esse negócio, cara. Olha a minha cara clara. Gente, obrigado, Jesus, pelo refletorzinho. Amei. Olha, agora vocês estão me vendo. E eu tô vendo vocês. A paz. Só que o negócio no meu olhos tá doendo aqui. Meu Deus. Ai. Boa noite, a paz. Gente, vamos lá. Vamos lá. Que da hora. Gostei desse negocinho. Acho que foi os melhores 30 reais da minha vida. Eu quero ler com vocês uma coisa. Que susto, Luana. Por que você olhou pro espelho, filha? Levou susto? Jesus te ama assim mesmo. Vamos lá, eu quero falar com vocês uma coisa. Hoje eu ouvi uma frase que foi uma das melhores da minha vida. Melhores da minha vida. Oi, Sabrina, a paz amada. O rapaz estava contando que é o seguinte. Vamos começar. Tinha um trabalhador da pirâmide do Egito. Era um escravo. Fala, Márcio, a paz, amadão. Vamos conversar aqui que eu quero que vocês comecem essa semana pegando fogo. Ô, Glória. Pegando fogo. Tava vendo aqui, tinha um trabalhador da pirâmide. E aí um cara chegou pra ele e falou assim: o que o senhor tá fazendo? Aí ele pegou e falou assim: ah, eu tô carregando pedra. Porque aqui eu carrego pedra, daqui pra lá, eu só carrego pedra. Falou, interessante. Aí ele chegou pra um outro cara e falou assim: e você, rapaz, o que você tá fazendo? Ah, eu tô cortando madeira. Eu só sirvo pra cortar madeira. Falou, interessante. Aí ele chegou pra um terceiro cara e falou assim: você, o que você tá fazendo? Aquele cara também tava cortando madeira e também tava cortando a pedra. Mas ele virou e falou assim: eu tô fazendo pirâmide. Eu estou fazendo a pirâmide. Cara, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: dessas três pessoas, só uma entendeu que ela faz parte de um reino. Ela faz parte do reino. Eu quero ler um negócio aqui. A Eli tá assistindo Profissão Repórter. Ela é fã desses programas de jornalismo, porque ela é jornalista. Aí ela falou pra mim que ela faz a live amanhã. Aí eu falei: ah, mas eu preciso falar de Deus, eu faço hoje sozinho. Vamos lá. Vocês entenderam a história? Dos três, dois só focaram a ação deles. O terceiro focou o final da obra. O primeiro estava carregando pedra, o segundo disse que estava cortando madeira, mas o terceiro falou: eu estou fazendo a pirâmide. Olha isso aqui. Lucas capítulo 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vai vir com uma aparência visível. Não, aqui o pessoal falou gordinho, abençoado. Já achou? Quem falou que eu sou gordinho? Vai ver só. Vou orar pra você ter caganeira gospel. Você vai ver só. Vamos voltar, me perdi tudo. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Eu tô dentro do carro porque eu moro no condomínio. E como eu gosto de gritar e falar glória a Deus, aleluias! Aleluias! Eu sei que não existe aleluias, mas eu falo de propósito. Aleluia! Eu posso gritar dentro do carro. Se eu for no apartamento, os vizinhos batem a vassoura. Volta. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão a vocês: olha ele ali, ou olha ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu vou falar isso de novo. O reino de Deus está dentro de vocês. Oh, aleluia! A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos:
virar o tempo, enfim, que não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, eu e você, nós fomos chamados do mundo. Cara, presta atenção. Ó, agora tem exatamente 354 pessoas assistindo essa live. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Eu não sei o que essas 7 bilhões estão fazendo, mas eu sei que vocês 300, agora aumentou, 359, 360. Vocês, 360 pessoas, vocês, Deus tá fazendo vocês ouvirem essa palavra aqui agora, porque Deus tem algum propósito para vocês aqui. É um absurdo vocês considerarem que Deus trata vocês como qualquer um. Vocês não são qualquer um. Vocês foram 360, por enquanto, se aumentar ou diminuir, não sei, escolhidos por Deus para estarem ouvindo essa palavra. Vocês não estão só. Você, por exemplo, aí que é secretária, você que é estudante, você que é gerente, você não é um gerente, você não é uma secretária, você é um participante de um reino maior. Você é um participante da vida eterna. Você é parte, você é uma parte do que está trabalhando, cada um na sua parte. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, porque ali você é representante do reino de Deus. O reino de Deus não vai vir um dia, o reino de Deus já veio, e o nome dele era Jesus. O reino de Deus é uma pessoa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, querido: você não é um estudante, tá? Você não é um gerente, você não é uma secretária, você não é um padeiro, você não é um engenheiro, você não é uma advogada, uma professora. Não, filho. Você é um missionário disfarçado de advogado. Você é um missionário do reino disfarçado de estudante. Você é um missionário disfarçado de metalúrgico. Você é parte de algo maior. Você é parte do reino de Deus. Você é parte da vida eterna. Quer ver que eu tô falando? Colossenses, deixa eu achar aqui na biblinha. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, se eu não me engano, o verso é o 13. É isso mesmo, ô glória, a cabeça está funcionando bem. Pois Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou do império das trevas, Colossenses 1,13, e me colocou no reino do Filho do seu amor. Eu já faço parte de uma obra que dura para sempre. Tudo o que o homem faz acaba, mas o que Deus faz permanece para sempre. Deus te chamou para você nunca mais largar do arado, rapaz. Quem larga o arado e olha para trás não é digno do céu. Quer ver? 1 Pedro, deixa eu achar aqui, capítulo 2, 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. É isso mesmo. Hoje a cabeça tá boa, acho que eu tô comendo bastante peixe. Não, tá em 2 Pedro, é 1 Pedro 2,9. Ô Jesus, ajuda aqui, achei. Pois vocês são, ele não tá falando eles, os outros, não, ele tá falando de vocês. Vocês são a raça eleita. Vocês são sacerdotes reais. Vocês são a nação santa. Vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Oh, aleluia, 2 Pedro 2,22, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade do que conhecendo desviarem do santo mandamento. É o Pedro, que o nome do menino que falou esse texto é Pedro. O cão voltou para o vômito e a porca para a lama. Misericórdia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, querido: nunca na sua vida, acredite na palavra desgraçada, fedida e demoníaca do inferno que diz que você não é importante para Deus. Se você não fosse importante para Deus, primeiro que você não estaria ouvindo essa palavra, porque uma palavra preciosa dessa, não por mim, eu sou um gordo trouxa, eu sou um tonto, eu sou ser humano, cara, da carne de nada se aproveita. A única coisa que tem boa de mim é a palavra de Deus em mim, é o Espírito Santo aqui dentro, é ele que reflete. Quando eu abro os olhos é o dele, quando eu falo é a luz dele, e você também. E é isso que é o bonito na nossa vida. O que eu tô falando, se você tá ouvindo essa palavra preciosa agora, é porque Jesus tem interesse na sua vida e Ele te ama. Se você não fosse importante, você não teria sido um desses agora 370 desse momento que estão assistindo. Propriedade exclusiva do Pai. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, para você fazer a obra dele aonde você está, porque essa obra é um pedacinho.
é um pedacinho pequeno aos seus olhos, mas esse pedacinho pequeno é fundamental para que o reino seja constituído aqui na terra. O reino de Deus. Ai, cara, eu quero mostrar para vocês um texto. Deixa eu lembrar, é João capítulo 20. É isso mesmo, é João 20. Deixa eu abrir aqui para confirmar. João 20, calma aí, tomara que seja, eu não quero ter errado. Acertei! Jesus 20. Olha só. Antes de eu falar, eu vou te explicar uma coisa. Presta atenção. Se você um dia se sentir não importante, olha o que eu vou falar agora. Os discípulos se sentiam pessoas não dignas. Apesar de andarem com Jesus, eles tinham muitos traumas, muitos medos, muitas dúvidas. Eles, estando do lado de Jesus, eles tinham muito medo. Jesus sabia dessa limitação, do mesmo jeito que Jesus conhece da sua. Por isso que ele responde o que você precisa na hora certa. Tem gente falando que, meu Deus, eu estava orando e Deus respondendo. É porque era a hora de você ter essa resposta. O que eu tô falando? Eu não sei, meu amor, quando eu vou pra Bahia. Ninguém me chamou ainda pra Bahia, Gilmara, mas eu queria ir de novo. Ri de novo, Dani. É que não tá engraçado agora. Se ficar engraçado, eu dou risada. João e Pedro, eles tinham muito problema. Jesus chega para ele e fala: quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. Pedro ainda estava um pouco afastado de onde Deus queria. Quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. João estava morrendo de dúvida. Será que é ele? O que será que está acontecendo? Qual é a prova que eu tenho? Olha João capítulo 20, mas antes eu tenho que contar uma coisa. Se eu fosse um judeu mesmo de tradição judaica, e você fosse na minha casa, eu, por educação que eu recebi dos meus pais, tradição, a religião ensinava isso, a tradição da religião, que eu desse para você um lenço para você pôr no colo. E um outro lenço para você limpar a boca, como se fosse um pano, tipo um babador mesmo, no seu colo, e um outro pano para você limpar a boca, tipo um guardanapo. É que não tinha papel, então eles usavam tecido mesmo, era um para cada um. Se você pegasse esse pano da sua boca e o pano do colo, você embolasse os dois de qualquer jeito e jogasse em cima da mesa de qualquer jeito, os meus servos, se eu fosse um cara rico e tivesse servos, eles iam entender o quê? Ele embolotou tudo lá e amacetou e jogou tudo junto porque ele já terminou de comer. Aí ele juntaria os teus pratos e você terminou de comer. Mas se por um acaso você precisasse sair, vai no banheiro, vai atender o celular, qualquer outra coisa, né? Na época não tinha celular, mas vai saber. O que você faria? Você iria dobrar aquele pano, você não ia jogar de qualquer jeito, e você ia deixar arrumadinho. O servo ia olhar e ia entender o quê? Bom, o senhor levantou, mas como ele deixou o pano arrumado, é sinal de que ele vai voltar. Ele não terminou a obra, ele vai voltar. Por que eu tô falando isso? Você vai entender. João capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia... Desculpa, não é isso. João capítulo 20, verso 1. Não é no verso 11, não, verso 1. No primeiro dia da semana, no domingo, Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido removida. Jesus morreu e ia remover a pedra que estava tampando a entrada da tumba dele. Então correu e foi avisar Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que era João, dizendo-lhes: alguém tirou a pedra do sepulcro do Senhor, não sabemos onde ele está. Ô Jesus, cadê Jesus? Pedro e João saíram correndo em direção ao sepulcro. Verso 4, ambos corriam junto, mas o outro discípulo chegou mais rápido do que Pedro. Provavelmente Pedro era velhão e gordão, e João era mais ligeirinho. Olha só, olha o bullying com os obesos aqui, ó. João chegou primeiro, ele era mais ligeiro. Verso 5, e João, abaixando-se, viu os lenços de linho, todavia não entrou. Aí é a questão do respeito. Como Pedro era mais velho, ele esperou Pedro chegar. Então Simão Pedro, seguindo a João, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. E o lenço que, olha agora, gente, misericórdia. Então o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os lenços do corpo. O lenço do rosto não estava com os do corpo, mas estava dobrado à parte. Então chegou também João, que chegou primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois eles ainda não haviam entendido que era necessário que Jesus ressuscitasse entre os mortos.
Vocês não entenderam o mistério aqui. Vocês não entenderam o mistério. Quando João chega e Pedro chega e eles veem que o pano que estava no rosto de Jesus estava dobrado à parte, automaticamente eles entenderam que Jesus estava dizendo com sinais para eles que eu não terminei a minha obra, eu não morri, eu vou voltar, eu ressuscitei. Cara, João e Pedro tinham dúvida sobre, eles estavam com medo, eles estavam com dúvida, cadê o mestre? O que aconteceu com o mestre? E Jesus, sabendo daquela dúvida dos dois, deixou um sinal só para os dois. Falou, gente, olha o pano aqui dobrado, é para vocês entenderem que eu cumpri, eu prometo e eu cumpro, eu sou Deus. Deus não terminou a obra na sua vida, o pano na sua vida ainda está dobrado. Ele começou a sua boa obra e ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Isso é Filipenses 1:6. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pensa ou imagina. Quando a gente entra no reino, isso é Efésios 3:20. Quando a gente entra no reino de Deus, cara, a gente não faz ideia do que Deus vai usar. Eu já fiz vestibular para entrar na medicina e não quis. Depois eu fiz vestibular para entrar no direito e não quis. Aí eu fiz academia do Barro Branco, pedi para sair. Aí eu fiz direito, pedi para sair. Aí eu fiz administração. Aí eu abri uma empresa chamada Rude Cruz Logística. Aí eu fiquei 10 anos naquela empresa, a empresa super de sucesso, ganhava dinheiro. Aí Deus pegou e falou para mim assim: sai e vai viver da obra. Eu falei: misericórdia, Senhor, é para fazer isso? É para fazer. As portas fecharam de um dia para o outro. E eu falo: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? E ele: Dani, para de encher o saco. Te escandaliza? Mas essa foi a palavra de Deus para mim. Dani, basta. Deuteronômio 3:16. Moisés perturbando Deus. Deus, eu quero entrar na terra prometida, eu quero entrar na terra prometida. Não me fale mais deste assunto. Deu. Falo: ok, Senhor. E hoje eu sou pastor e vivo da obra. Ou não sou pastor, não sei o que eu sou. Missionário, evangelista, enfim, eu sou parte do reino. Se alguém chegar para mim e falar: Dani, qual é o seu ministério? Eu falei: filho, meu ministério é o reino. Estou montando moradores para o céu, estou formando moradores para o céu. Isso é muito louco. Receba essa palavra profética na sua vida. O pano de Jesus na sua vida está dobrado. O pano está dobrado. Você é parte do reino. Você não é largado, você não é alguém. Você não é todo mundo. Sua mãe não te dizia isso? Eu falo hoje pra você: você não é todo mundo. Você é alguém muito importante para Jesus. E Ele te chamou para fazer parte da obra, para realizar a obra em você, com você e apesar de você. Os comentários são top. Amém? Amém? Aleluia? Vamos orar? Vamos orar para essa semana vocês serem revestidos de uma unção diferenciada. Aleluia. Dani, como faz para te ajudar na obra? Me manda um e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Eu te mando os dados. Tem um grupo no e-mail que eu mando e-mail para essa galera direto. Eu tenho um contato muito mais próximo, que é o pessoal que ajuda a cuidar de mim e da Eli. O ministério não é meu, é meu e da Eli. Tá? Quando eu falo meu ministério, entenda que é meu e dela junto. Não tem o meu e o dela. É nós dois. Vamos orar para essa semana você ser revestido de uma unção diferenciada. Agora, fecha o seu zoinho aí. Quem tá junto comigo, fecha o zoinho, põe a mãozinha no coração, levanta a outra mão pro céu, 5 segundos, mão no coração, mão pro céu, fecha o seu zóio e ora junto comigo. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas, aquele que tomou uma forma humana, morreu em meu lugar, levou o meu pecado, me tirou do reino das trevas e me trouxe para o seu reino de amor. Aleluia, Jesus, por ter me escolhido, por ter me resgatado, Jesus. Tanta coisa eu fiz para te envergonhar e o Senhor esqueceu de todas elas para me trazer, Pai, para me aceitar. A despeito da minha pequenez e da minha nojeira, o Senhor me aceitou. E eu serei eternamente grato e apaixonado a Ti, Senhor, por tal grande salvação. Senhor, agora eu, Pai, como pregador do Evangelho, como ministro do Teu reino, Pai, como ungido Seu, Senhor, como o Espírito Santo habita em mim, Senhor, eu abençoo essas pessoas que estão me assistindo, Pai. Eu profetizo sobre a vida delas livramento, Pai, que toda essa obra de Satanás está destruída agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo com toda a autoridade de Jesus Cristo em mim a obra de Satanás na vida
dessas pessoas, Pai, e derrama sobre ela uma unção diferente, que essa semana elas sejam luz onde elas estejam, diferencial, que elas tragam o reino de Deus para quem precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus, eu as abençoo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu amo vocês. E eu só tô aqui por causa de vocês, sabia? Filipenses no capítulo 1, eu não me lembro o verso. Paulo fala que ele... eu vou ler para vocês. Vamos ler para ninguém falar que eu chuto os textos, porque eu não chuto não, filho. Aqui eu mato o coelho e eu mostro a espingarda. Filipenses, capítulo 1. Tadinho do coelho, né? Não mata ele não. Filipenses, capítulo 1, verso... Deixa eu achar. Verso... Gente, tô achando. Ah, tá no 1. Eu tava vendo 2. Não tô achando, gente. Achei. Lá. Verso 20. Tenho ardente expectativa de que em nada serei envergonhado. Olha só que top. Por que eu ainda tô aqui vivo? Por quê? Segundo a minha ardente expectativa, eu não serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne trouxer frutos para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Por um lado, estou constrangido, pois tenho desejo de partir e estar com Jesus, que é incomparavelmente melhor. Eu tenho tanta saudade do céu. Tá tocando a Ademar de fundo. Mas por causa de vocês, é importante que eu fique na carne. Eu só tô aqui por causa de vocês. Eu só tô aqui para pregar para vocês. Eu só tô aqui para criar mais um monte de fiotinho de Jesus. Assim como eu fui feito fiotinho de Jesus, que vocês sejam também. Leia 2 Coríntios capítulo 4, Dani. Qual parte, fia? 2 Coríntios 4, eu amo esse texto, mas ele é... Qual verso? E que Deus abençoe vocês. Um beijo. Boa semana. Que Jesus abençoe vocês todos. Fui.